Começando mais uma live aí de Germany, né? Quero ver aí vocês, representante, lojista, que cidade estão assistindo a nossa live. E hoje a gente vai falar sobre conceitos e aí o propósito de utilização dos produtos da Germany, né, em cada projeto. Então a gente vai trazer algumas fotos aí e modelos de exposição, né, onde aplicar arandela, poste, o balizador, algumas ideias de locais que a gente já aplicou também, inclusive aí em teatro e tudo mais. É isso aí, mostrar o quanto a iluminação externa pode transformar o seu jardim, né? Sua fachada, seu jardim. Não é simplesmente só colocar uma luzinha. Tem várias técnicas, várias formas de a gente utilizar esses produtos, né? Desde balizador, arandelas, para cada um no seu espaço, mas realmente transformar e dar um outro efeito em todo um charme diferente aí para o seu jardim, sua fachada. É isso mesmo, a iluminação externa não é quantidade, e sim a qualidade, né? Exatamente. Então ela tem o equilíbrio aí de exposição, ser algo bonito, né? E também segurança. Então, bem importante aí ressaltar que a iluminação externa também, a gente está falando de segurança, né? Afinal de contas, a gente utilizar o produto certo no local adequado. Então, vamos falar um pouquinho aí de luz, forma de acolhimento e beleza, né? Aqui a gente traz o modelo de arandelas e local de exposição aí, projeção de arandelas ao lado da porta, né? O porquê? Porque a gente fala que as arandelas aí, além de estar em iluminação, de trazer esse ar aí tão elegante para o espaço, ela também acaba transmitindo segurança aí. Afinal de contas, quem está numa entrada aí de uma casa e tudo mais, precisa também de segurança aí neste local. Exatamente. Eu acho que o que é importante a gente levar em consideração sempre num jardim, numa fachada, é você também ter bem definido o que você prefere, né? Um jardim bem iluminado, com um destaque maior na luz em si, ou algo mais intimista, mais aconchegante, mais acolhedor. Lembrando que, independente da situação, você precisa ter uma iluminação por segurança mesmo, né? Então, mesmo numa iluminação mais intimista, mais decorativa, as arandelas ao lado da porta dá aquela sinalização, dá aquela segurança também para até numa câmera que você tenha na porta quando chega alguém, você tem uma visibilidade melhor. Então, ali você já começa a trabalhar, ver essa questão de intensidade de luz que você quer, né? Mas sempre pensando também na segurança, né? No charme que vai trazer mesmo. Segurança. Porque a gente sempre fala de arandelas e lembra que é muros, fachadas, né? E aqui a gente trouxe em entrada, né? Numa entrada. Então traz um ar um pouquinho diferente aí. Então o ideal aí para a instalação de uma arandela é que seja entre 1,60 a 2,60 do chão, para garantir uma boa distribuição de luz aí e também sem ofuscamento, né? E o modelo de arandela, a gente tem diversos aí da Germany, né? Com um facho, 2 fachos, a Fussen, né? Que é a queridinha nossa. Vamos lá? Hoje a gente vai andar um pouquinho aqui andar um pouquinho. Vamos mostrar a exposição, os projetos e elas aplicadas aqui no nosso showroom. Por quê? A gente tem de diversos modelos aí, né? A gente apresentou já em lives passadas os modelos de arandela, né? E a escolha delas para cada ambiente. Então, com mais de um facho, né? Com facho superior e inferior, com abertura, né? Nas laterais aqui também. Tem ali, Alumínio injetado, então a importância aí de escolher o produto ideal para o local de aplicação. Essas aqui de cima, o bacana é que você ainda pode ajustar o facho que você quer, né? Então, como você pode perceber, a primeira lá, ela tá toda aberta lá em cima. Facho grande para cima e facho grande para baixo. A segunda, a gente já fechou o facho em cima, embaixo deixou um facho um pouquinho menor. Então, essa peça aqui, o bacana é que ela acompanha umas plaquinhas, onde você consegue, na hora da instalação, definir o ângulo, né? O facho que você quer no seu ambiente. Em até 8 modelos, né? Então, também já instalei na minha residência, por exemplo, e quero daí modificar o facho dela. Também consigo fazer essa variação, né? Uma boa dica aí é essa arandela que a gente consegue modificar o facho aí e ainda assim trazendo a qualidade de Germany num produto de alumínio injetado, né? Injetado, que é muito mais robusto, né?
Tem outros treinamentos aqui, a gente já mostrou o processo todo do alumínio injetado, né? Trazendo essa robustez para a peça. Lembrando que essas peças todas são com lâmpadas, né? O que a gente sempre frisa muito é que você acaba dando uma vida útil maior para os produtos, né? É isso mesmo, Pri. E aí o uso em conjunto, né? Utilizar ela, mais de uma unidade, acaba deixando o espaço assim, um conjunto mais simétrico, reforçando a identidade visual aí da sua fachada, do seu espaço externo. Os modelinhos com LED integrado também, né? Aqui faixa ajustável. Você consegue ajustar o facho, tanto embaixo quanto em cima. Agora consegui. Você consegue ajustar. Aí. Então, E a gente já falou também em algumas lives, né, Pri, a forma de usar a arandela. A gente aqui está mostrando num ambiente externo, mas também tem modelos aí sugeridos, inclusive para ambiente interno, né? Exatamente. Deixar ela versátil, como este modelo aqui de LED integrado. Você consegue fazer até efeitos na parede, né, com diversas juntas, fazendo uma parede bem diferenciada aí. E ele ressalta também a pintura por trás, né? Que textura essa parede representa, o que ela tem por trás. Então, a gente consegue, através do facho de luz, transmitir isso daí aqui para a parede. Vamos mostrar mais um pouquinho dos projetos aí. Mais uma imagem aqui que está utilizando a aplicação da arandela na entrada de uma porta aí, aqui já numa parede, num ambiente bem externo aí, um espaço lá atrás de convivência, né, de troca e tudo mais. Então, um dos fachos aí que a gente tem na arandela é Bogen, né, bem diferencial. Então, o bacana de arandela é que você dá um efeito de uma luz indireta. Dificilmente numa arandela você vai ver a fonte luminosa mesmo, né? Você acaba vendo apenas os fachos, então traz um conforto maior, um detalhe mais sutil aí, decorativo no seu jardim. Daí, mais uma aplicação também de arandela aí para área externa, né? Então é bem o que você falou, né, Pri? Não é só, é uma luz indireta, né? É para aplicar um efeito. A gente vê aqui que a parede é um projeto esse aqui, né? Não é uma foto real, mas a gente consegue entender que nesse projeto foi projetada uma parede aí com textura e essa arandela traz ainda mais essa textura e essa evidência, né? Então é uma forma aí, você tem uma parede diferenciada, quer mostrar essa textura, tem que aplicar uma arandela ou uma iluminação aí para deixar cada vez mais evidente, né? Só a parede por si não vai fazer o efeito. A luz traz muito notório essa mudança, esse efeito diferenciado. E claro que sempre é importante pensar, né, no layout, no design realmente dos produtos, porque pensa durante o dia, né? Uhum. Esse espaço aqui, sem os efeitos da luz, ele precisa também ter o seu charme, seu requinte. Então, o designer o layout, né, o designer do produto também acaba sendo muito importante. A gente fala muito de iluminação externa, a gente pensa, então à noite, iluminar o jardim, iluminação. Mas o produto de iluminação também tem que fazer seu papel quando ele está apagado, né? É isso mesmo, ele também tem que ser decorativo quando está apagado, exatamente, né? Discreto, ou com desenho, um designer aí elegante, né? Por isso que a gente sempre defende muito a nossa Fussem aí, porque ela não tem nenhuma solda, é um alumínio injetado aí, então ela é completa, sem nenhuma solda, sem nenhuma dobra, né? Então é um produto perfeito aí, um formato muito clean, né? Super elegante aí para a área externa. Exatamente. Por isso que a gente tem várias opções, né? Menorzinha, ela é um pouco mais minimalista, às vezes um pouco mais robusta, para que num ambiente maior você possa usar uma arandela também maior, mais robusta. Então permite esses vários modelos, essas variações que a gente tem justamente para isso, pensando tanto no momento que ela está acesa, trazendo o efeito da luz mesmo, quanto durante o dia e ela fazer parte da decoração do ambiente também. É isso mesmo. E daí a gente falou de arandelas, né?
E a iluminação é um conjunto, né? Sozinha Exatamente. não é nada. Então a gente mostra aqui também balizadores, né? E aonde eles podem ser aplicados aí? Escadas, rampas, né? Corredores externos, bordas de caminho, entorno de jardim. E a altura ideal aí é entre 30 a 50 centímetros aí do chão. Posicionamento nas laterais. Aqui a gente mostra um dos nossos balizadores aplicado numa escada, realmente, né? No meio de um jardim. Ele é direcional também. Então, vamos mostrar ele lá na prática. O balizador, como o próprio nome diz, né? A função dele principal é balizar o caminho. Então você consegue traçar realmente o caminho onde a pessoa vai passar. Né? Tem essa. Você consegue direcionar ele, né? Bem para baixo, mais para frente, um pouquinho, se queira ampliar um pouco o facho, né? Então tem essas versatilidades. Ou às vezes, até se você quer iluminar algo no próprio muro, pode Você fazer também virado consegue. no muro também. Então, nesse caso, ele não vai ter tanto a função de balizar o caminho, né? Mas, às vezes, mostrar alguma textura. Então, você consegue fazer todo esse movimento aqui nele para que possa fazer o efeito desejado. Isso. E esse balizador aí é com lâmpada também. Então a gente tem a vida útil aí do produto ainda mais longa, né? Isso que é importante, né? O investimento num produto de qualidade, de altíssima qualidade de alumínio, mas com lâmpada que eu posso tranquilamente trocar tanto a temperatura dele quanto trocar a lâmpada caso ela queime e tudo mais. Então é uma escolha aí super legal. Acho que a gente pode mostrar até, que voltou um pouquinho era dela, tipo, para fazer uma composição, às vezes, o balizador. O balizador, como a gente mostrou ali. E aqui nós temos uma opção dela que casa muito bem com este balizador, né? Também tem a sua versatilidade, você fazer a rotação. Você consegue realmente fazer esse trabalho. Tem essa aqui, temos essa outra aqui em cima também, que é uma arandela. Bem bacana pra gente... Deixa eu alcançar aqui também. Tem um ajuste. Então, são composições para você utilizar no mesmo jardim, né? Para manter também a mesma linha, o mesmo design, né? E já aproveitando, já que estamos aqui, vamos falar, já pular um pouquinho, misturar um pouquinho mais no poste, né? Nós temos os postes também com essa mesma pegada, com esse mesmo designer. Então, em 2 tamanhos. Aqui. E temos ainda um poste mais robusto, que também entra, que é o nosso poste para par 20. Né? Então, esse acaba sendo um poste com um fluxo luminoso bem maior. Então, claro, já para você iluminar um espaço muito maior, ele mais robusto. Mas aí, mostrando meio que a linha completa para você utilizar nesse estilo aí de produtos. Ele... com essa possibilidade de rotação, né, de ajuste do facho, você consegue direcionar melhor aqui aonde você quer iluminar. Vamos voltar lá para os projetos, Pri. Vamos lá. A gente ainda tem... A gente adora mostrar nosso showroom, né? Não Sim, tem não jeito. tem A gente quer mostrar a aplicação, mas também queremos mostrar a peça ali no dia a dia. E o objetivo aí é apresentar as principais tendências aí, aplicações que a gente vê aí no mercado, né? Então, aqui mais uma questão de balizador aí nos caminhos, né? O quanto é importante e a segurança aí para balizar. Que novamente arandelas aí na entrada de residência, né? O quanto fica diferente o espaço, né? Quanto que ela transmite e mostra a beleza que a parede de pedra ali ressalta. Ressalta essas texturas, né? Olha, e é até curioso que a mesma imagem que a gente mostrou anterior, com um outro tipo de arandela. Essa arandela, ela já tem o facho 360 graus. Então, você já vê um outro efeito que ela faz no ambiente. Ela já não iluminou tanto a vegetação embaixo, e sim deu um destaque mais marcando a parede mesmo, né? O muro. Então, é claro que isso é muito importante. Qual o efeito você quer dar? Você vai colocar um jardim, uma planta diferente, você quer destacar realmente a vegetação, quer deixar aquela luz mais discreta, ainda focando só na vegetação, ok, tu pode fazer esse facho maior. Não, quer
só delimitar ali a parede mesmo. Então, diversas possibilidades a gente tem com arandelas. De aplicação as arandelas fazem, desde o mais minimalista até um ponto de luz mais focal aí, né? Exatamente. Novamente aí a questão de balizadores aplicado em caminhos, né? Como deixa o espaço bem decorativo, né? Aqui também um balizador aí que o facho de luz dele acaba batendo no próprio balizador ali na parte superior, né? E não deixando essa luz passar diretamente para o rosto da pessoa que está passando e tudo mais. Então, uma luz indireta aí, aplicado nos produtos também da GEP. Importante em iluminação, até como essa aí, que é uma iluminação que vem de baixo para cima, né? A utilização de lentes leitosas, né? Fica uma lente mais anti-ofuscante, então, mesmo ela vindo de baixo para cima, ela dá um conforto aí para não também ficar incômodo, né, para a pessoa a hora que ela passa. Então a lente também é muito importante em alguns produtos, né? Aí o poste que a gente mostrou, né? Mostrando um pouquinho aí o poste mais robusto também, então com uma iluminação mais forte, você acaba delimitando mais. Você pode ver que mesmo sendo um poste, ele também está balizando, né, o caminho, ele está delimitando ali, iluminando bem. Então aí é para uma proposta já para iluminar mais, aquele formato de um jardim mais iluminado mesmo, não tão intimista, tão com pouquinhos detalhes, né? Esse acaba sendo algo mais... Pode ver que esse é um caminho, uma entrada, né? Então também transmite aí o que a gente falou antes, questão da segurança, entrada de residência, espaços de entrada, espaço gourmet, jardim, né? Então essa é a contemplação aí. E a altura ideal daí de instalação é entre 30 ali, né, até 1,20. A gente tem o de 2,5 metros, né? Inclusive está aplicado aqui, mais para frente a gente tem uma foto de aplicação desse poste no Teatro Carlos Gomes, que a gente quer mostrar também, para ver como dá para fazer variação, né, entre os balizadores e o poste também. São combinações perfeitas aí, né? Ó, essa foto aqui eu acho que é curioso a gente falar, que a gente está falando de um balizador menorzinho. Porém, ele tem o facho mais para frente, né? Então aqui a gente pode perceber uma escada mais larga. De repente, se colocasse um balizador muito pontual, ele ia iluminar muitas laterais só da escada. Aqui a gente já dá um facho um pouco maior, né? Iluminando, claro, ainda intercalando para também não ficar aquela coisa tão clara. Então se faz um facho mais marcado, mas você consegue um facho mais longo para iluminar realmente essa escada mais larga. Então, quando a gente fala de segurança, é isso, né, Pri? O tamanho do degrau ali. Então, uma pessoa idosa e tudo mais, delimitar e mostrar quanto tem isso de largura também é super importante, né? Exatamente. E esse balizador auxilia nisso, né? Ele tem um facho um pouco mais longo, porque essa luz está direcionada para frente mesmo, né? Então, é bem importante ter essas percepções na hora da instalação também, né? Se fosse uma escada bem estreitinha, qualquer balizador ali ia iluminar o suficiente, né? Mas essa, por ser um formato mais largo, ela precisa dessa atenção aí. E vão comentando aí pra gente o que vocês estão achando desses projetos aí, aplicações. Já imaginavam? Já tinham visto alguma coisa muito parecida com isso, né? Formas de aplicar. Tem alguma outra ideia de aplicar também arandelas e balizadores? Comenta aí pra gente também. Aqui é um projeto, inclusive, de uma das nossas parceiras aí, a Aller Engenharia, né? Aí de Lages. Então, ela aplicou as nossas arandelas aí ao lado de janela, inclusive, né? Aqui seria fazendo uma iluminação contínua na casa, né? Então, todo um detalhamento. Você engrandece, na verdade, você valoriza cada vez mais a própria fachada, né? Quando você coloca esses pontos de luz aí, esses detalhes. A textura ali, né? A parte da frente ali tem um acabamento tipo uma pedra. Então, mostra essa textura, enriquece esse espaço. Ali ao lado, um caneletado de madeira aí, mostra também esse espaço, né? Os embutidos de solo ali e os balizadores, próximo até a piscina. E olha só, o nosso poste aí, também deixando o espaço mais aconchegante, mais bonito. Não só lá no meio do jardim, né? Mas também aí no espaço até tem piso, cimento, porcelana. Opa, caiu aqui o nosso microfone, mas quem faz ao vivo. Ora lá, a gente falou do Teatro Carlos Gomes, né? Aí eu acho que tem uma junção
junção de iluminação, né, de produtos que a gente consegue mostrar realmente os efeitos que causam a iluminação. Eu acho que aqui vale a gente se ressaltar também uma recomendação para jardins, né? Muitas vezes a gente fala assim, o jardim vou colocar aquela luz verde, ou então vou colocar uma luz branca que ilumina mais, é aquela primeira, às vezes, percepção. Mas em jardim, gente, principalmente para que ele se torne um lugar mais aconchegante, a recomendação sempre é de uma luz branca quente, né? Para trazer um conforto maior. O verde, quando se usa o verde, o que acontece? Ele lava o ambiente. Você não dá destaque para texturas, para tonalidades diferentes dos verdes, porque mesmo no jardim tem, né, vários tons de verdes ali, flores e tudo mais. E a cor verde em cima do jardim, ele vai deixar lavado. As cores ficam muito iguais, você não consegue dar esse contraste na iluminação. E quando você coloca um branco quente, aí sim, você já consegue trazer bem essas texturas, mostrar a diferença, o detalhe de uma flor para uma grama, de um outro tipo de planta, dando esses detalhes aí das cores. Muito bom que tu falou, Pri. Nunca tinha visto por essa percepção, né? A gente vê aqui mesmo, né? Olha só, a cor da grama para os verdinhos ao redor. Como ela transmite esse diferencial, né? Tem nesse verdinho ao redor ali do gramado, tem um pouquinho de detalhe branco. Se a gente tivesse jogado só luz verde, ia ficar totalmente lavado, né? Como a gente fala assim, ele chapa uma cor única. Então, você perde um pouco esses detalhes. Imagina numa fachada também. Você tem diferenças, texturas diferentes. Aqui no próprio teatro a gente consegue ver. Na parte de cima tem texturas, embaixo ali na parte interna não, já é lisa a parede. Se é uma luz única, verde, ela acaba não dando tanto esse contraste, né? Então a utilização do branco quente, isso também acontece com o branco frio, tá? Daria esse efeito igual, assim, ele fica uma intensidade muito forte no fato de acabar lavando um pouco o cenário todo, né? Então aqui, a gente vendo durante o dia, ó, a gente consegue ver bem a diferença de texturas, até de cor, realmente, né? Sim. O quanto tem isso. Quando você vai para uma iluminação branco quente, claro, você não vai ver com tanta nitidez essa diferença, até porque à noite, né? Então, mas você consegue ainda manter esse destaque, esse contraste aí dos produtos. Quer ver? Volta lá naquela outra foto. Ó, mesmo assim, você consegue ver que tem textura diferente, cores diferentes na parede, no jardim e tudo mais. Um branco frio ou uma luz verde ia ficar, digamos, muito igual, né? Muito lavado, como você comentou. Exatamente. Claro que é muito questão de gosto, né? A pessoa, de que forma que ela quer mostrar o seu jardim. Mas aí fica uma sugestão, uma recomendação, que realmente o mais adequado para um jardim ficar charmoso, aconchegante, é a utilização do branco quente, né? A temperatura branco quente. E quando a gente falou que não é quantidade, é qualidade, aí tá a foto e o exemplo disso, né, Pri? A gente vê que um poste de 2,5 metros, mas está aplicado num local super amplo, né? Que é um teatro, né? Uma praça, né? Do Teatro Carlos Gomes, que é aqui em Blumenau, na cidade de Blumenau. Então a gente vê esse diferencial aí e o produto é também muito minimalista, né? O facho concentrado aonde a gente quer chamar atenção, né? Então todo esse detalhe e esse cuidado aí. Exatamente. Então E aí até, falando às vezes, a pessoa podia falar assim, poxa, mas podia pôr um refletor e iluminava tudo. A gente sabe que refletor, claro, também é um produto para área externa, mas muitas vezes a gente pensa no refletor de uma forma, às vezes, para um jardim, uma residência, ou até comércio, mas na área mais residencial, um refletor ele acaba estourando a luz também. Ele vai iluminar demais, né? Então, aqui a gente hoje está trazendo mais esses projetos com um conceito de decoração mesmo, uma coisa mais intimista, mais aconchegante, para trazer esse conforto, né? Não, então, por isso que a gente pode ver, a gente está usando aí balizadores, arandelas, até postes, mas para trazer essa parte decorativa. Quando se trata de um refletor num espaço externo, vai ser realmente aquela coisa que quero só iluminar. Só iluminar. Você não decorar, né? Exatamente. Olha só esse ambiente, né? Como ficou decorativo, aconchegante também, né? Tu consegue sentar ali nessa poltrona e fazer uma leitura tranquilamente. Exatamente. Porque ele está iluminando, mas também está trazendo esse aconchego, esse conforto visual aí. E a combinação entre balizador e poste, né?
E aí eu acho que o que é importante a gente mostrar nessa imagem aí também, como grande parte dos nossos produtos são em lâmpadas, né, com lâmpadas, você ainda consegue escolher qual é o fluxo luminoso. Então, esse ambiente aqui, a gente percebe que ele é um ambiente semi-aberto, né? Ele não é totalmente aberto, mas tem também uma cobertura ali, então é como a gente fala, né, um ambiente externo coberto. Então, ele já acaba tendo outras fontes de luz ali também, que acaba vindo da sala e tudo mais. Então, você não precisa, às vezes, de um fluxo luminoso tão alto. Então, aí você pode também trabalhar na lâmpada. Usa uma lâmpada, um fluxo luminoso um pouquinho menor, ele vai ficar mais discreta ainda a luz. Não, é no jardim, eu preciso realmente de um fluxo um pouco maior. Coloca uma lâmpada um fluxo um pouco maior. Então, essa versatilidade dos produtos com lâmpada tem essa questão aí também, que é bem válida na hora do projeto. Até a gente poderia adicionar mais iluminação também para esse ambiente, né? Mas o que a gente sempre indica, né? Acionamentos separados aí, né? Para deixar esse ambiente aí continuando a ter esse conforto, poderíamos ter um outro acionamento, que aí botar fita de LED talvez ali debaixo da escada, né? No degrau. Mas para isso a gente sugere até um acionamento separado para deixar um pouco aconchegante também esse espaço. Isso eu acho que é bem importante, falou, Nath, a gente reforçar essa questão de circuitos diferentes, você cria diversos ambientes no mesmo local. Então é bem isso, você tá ali na poltrona, nas cadeiras ali, você pode de repente deixar só o poste, apagar o restante todo. Então esses cuidados também de circuitos diferenciados, né, separados, vai te possibilitar criar vários cenários no mesmo local. Vale também para a área externa, né? Porque a gente fala muito de acionamento separado para a área interna, né? Para uma sala, que tem spot, tem a fita, o perfil. Mas não, aqui a gente está falando de área externa, também esse cuidado aí do acionamento. Exatamente. Até acho que é um assunto que a gente pode trazer até num outro treinamento, falar um pouquinho sobre essa questão até dos circuitos separados, de o que recomenda, acende ali, acende aqui, o que precisa para esse momento de obra, né? Que também, isso eu acho que é bem importante a gente reforçar, a preocupação de prever isso, né, na sua obra. Porque senão também chega no final, a obra tá lá linda, maravilhosa, e você não fez nenhuma previsão aí de colocar arandelas, aí você vai ter que cortar o muro, ou o gramado, ou a calçada para pôr balizadores. Então, isso tudo é muito importante a gente pensar lá no começo do projeto, né? Já prever isso, já conversar com o seu arquiteto, com o seu designer, com o seu paisagista, conversa aí com o time que está desenvolvendo o teu projeto, para justamente ter essa previsão aí, você não ter nenhum perrengue, né, no final de obra, né? É isso mesmo. E aqui a gente vê, né, ó, tá utilizando spot, utilizando balizador, arandela, painel. Então, olha quantos acionamentos teriam, né? Se a gente unificar tudo, a gente não consegue fazer aquele jogo de luzes que tu sempre tá falando aí, que é o diferencial aí da iluminação, né? Eu acho que aqui vale também dar uma reforçada, que a gente acabou não falando ainda detalhes, mas sobre os spots, né? Aqui os espetos, né? Que a gente tem aqui embaixo. Então a gente traz uma iluminação de baixo para cima, que isso é outro detalhe importante no jardim. Você não coloca simplesmente uma luz de frente para iluminar aquela planta. Não, você faz um efeito de sombras. Então os detalhes que a gente consegue mostrar aqui, ó, com a sombra, dá um efeito muito bacana de você vir com essa iluminação. Você mostra as cores diferentes. Então aqui mais que nunca aquela questão do verde. Se eu coloco uma luz verde de baixo para cima, não vou ver esse verde escuro, esse verde mais claro, essa sombra, né? Você acaba misturando, ficando uma coisa única. Quando você coloca um branco quente, olha quantos tons de verde a gente consegue enxergar naquela planta. Porque você ressalta isso, né? Essa luz de baixo para cima. Mesma coisa na palmeira. Bem alta, você coloca um espeto, então, que tenha um facho maior, né? Um ângulo aí que alcance uma altura maior e traz esse efeito também. Então, você não faz aquela iluminação simplesmente de frente, iluminando tudo, lavando tudo, né? Você vai realmente nesses pontos aí, bem discreto. Esse tipo de iluminação, normalmente, durante o dia, ela passa totalmente despercebida. Essa é a intenção, porque daí você tem aquela planta ali que já está decorando, né? E à noite você dá esse efeito de baixo para cima com uma luz branco quente. E tem muita opção de projeto aí. Tem. A gente sabe que dá para variar demais na questão entre balizadores, arandela, poste. A gente tem diversas opções para diversos gostos também, né? Exato. Aqui a gente está utilizando da German Exclusive também, né? Algo assim mais colonial, mais rústico, né? Para uma fazenda, para uma chácara. Então vai conforme o gosto e a necessidade aí do espaço, né?
Eu acho que o segredo de toda a iluminação, claro que é muito questão pessoal, né? Cada gosto e tudo mais, mas eu acho que o primordial é realmente a previsão na obra. O planejamento. Planejamento na obra, você fazer isso, pensar já o que você quer no teu jardim. Então, você não deixa a parte de iluminação externa por último. Não deixa ali como acabamento final, porque às vezes é a dor de cabeça que vai dar. Então, essa preparação realmente para você fazer um jardim, nem vai ser a última parte da obra? Vai, mas já faz as previsões. Eu acho que se você, melhor você fazer um planejamento maior, com mais possibilidades, de repente não usar tudo, do que de repente chegar um momento, poxa, mas eu queria fazer aquele efeito assim, assim. Mas daí você vai ter que quebrar a parede toda, calçada toda. Então lembre sempre disso, tá? Peça para o seu arquiteto, para o seu designer ali, para o pessoal fazer esse planejamento, né? Já junto com o paisagista também. Porque isso, realmente bem importante, né? Também aonde você vai colocar a planta, que tipo de planta você vai colocar. Que tipo de planta, quanto de faixa eu preciso, porque essa planta vai crescer, né? Exatamente. Então a gente quer mostrar uma palmeira. Quanto de faixa eu vou precisar para iluminar uma palmeira adequadamente, né? Então, esses são alguns então, todos cuidados esses profissionais aí com certeza são importantes no processo aí, para que você consiga ter um jardim aí da forma que você quer e bem versátil e poder receber seus convidados aí com todo o requinte no ambiente aberto. É isso mesmo, Pri. A iluminação aí trazendo sofisticação, segurança, né? E também todo o conforto aí para o ambiente que a gente viu aí durante esses projetos. Então tá, quero agradecer quem chegou até o final aí da nossa live, treinamento de hoje, né? É isso aí. Mostramos aí projetos e formas de utilização dos produtos da Germany e queremos saber qual conteúdo você quer assistir na próxima live. Então mande lá no nosso direct também, que a gente tem até mais uma live aí de Germany pela frente, então a gente quer entender que conteúdo você quer assistir e quer entender ainda mais sobre iluminação externa. É isso aí. Gente, obrigada. Boa semana aí para todos e seguimos. Até mais. Com a Germany Iluminação Externa, ilumine a sua natureza. Isso aí. Tchau, tchau. Até mais.